Você vai aprender física, eu garanto. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam, até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Fera, olha aqui a figura, questãozinha muito parecida com a questão que foi cobrada na Unicamp. Olha só o que ele diz. Ele diz que esse é o circuito simplificado da tela e que na hora que eu pressiono um ponto, eu faço o contato entre essas duas regiões que estão representadas por esse conjunto de resistores. Na hora que eu pressiono nesse ponto, é como se eu estivesse contactando aqui, ó, no ponto A. Eu estou fechando essa ligação aqui em A. E eu passo a ter, então, esses dois resistores de 4 ligados nesse ponto e ligados a esse ponto. Então, esses dois resistores em paralelo e esse conjunto de dois resistores em paralelos ligado com esse outro resistor aqui em série. Se eu chamar esse ponto aqui de X, esse de Y e esse de Z, eu poderia representar assim de lado de forma simplificada dois resistores em paralelo entre X e Y, entre X e Y, esses dois resistores, e aqui em Y eu teria outro trecho para chegar em Z, um resistor aqui em cima, um aqui embaixo e um aqui do lado, todos eles de 4 kΩ. Ora, agora ficou fácil, vou até tirar a figurinha daqui, porque tudo que eu tenho que fazer é calcular a resistência de X para Z. A resistência de X para Z é esse par em série com esse único aqui. Então, se está em série, eu somo as resistências. XY mais a resistência YZ. Entre X e Y, a resistência é calculada de forma simplificada, já que são iguais, repetindo o valor do resistor e dividindo pelo número de resistores. Na verdade, o valor da resistência dividido pelo número de resistores. Então, eu tenho que esse valor vale 2 kΩ. Substituindo aqui, eu tenho que a resistência total entre X e Z vai ser 2 mais, nesse trecho entre Y e Z, vale 4, vai ser igual a 6 kΩ. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra C. C de coisa fácil, tranquila, quando a gente sabe o que fazer. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Olha aí, fera, dá uma olhadinha na figura. Perceba que nós temos 5 resistores, 3 deles iguais a 315 em paralelo. E aí a pergunta pede quantos novos resistores de 315 eu preciso colocar em paralelo com esses que já estão aí para que a corrente no circuito dobre. Ora, fera, aí eu tenho uma fonte de tensão cuja DDP é V e que não vai ser alterada, não muda a DDP.
e eu quero que a corrente dobre. Olha só, fera, lembrando da primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Se o valor de U é constante, fera, e eu quero que essa corrente aqui fique 2 vezes maior, eu preciso que essa resistência fique aqui 2 vezes menor. Só que essa resistência aqui é a resistência equivalente do circuito. E aí eu vou ter duas situações. A primeira é essa que está representada na figura. Primeira situação, essa que está aí. A resistência equivalente, como é fácil de perceber, fera, se a gente colocar aqui, a gente tem um resistor de 30, depois tem 3 que estão em paralelo e um outro ali no final. Eu tenho aqui eu tenho 1, 2 e 3 e tenho aqui um terceiro. Esse aqui vale 30, fera. Esse aqui vale 30. E esses 3 que estão em paralelo, fera, a gente pode usar a regra prática para calcular o valor da resistência equivalente. A gente tem aqui a resistência equivalente igual ao valor de uma das resistências, que é 315, dividido por 3. Logo, fera, nessa primeira situação, a resistência equivalente do circuito, olha aqui, do circuito, vai ser igual a 30 mais, aqui eu tenho 315 dividido por 3, dá 105, mais 30 aqui do final, então eu vou ficar com a resistência de 165 ohms. Essa é a resistência na primeira situação. Como eu quero, fera, que a resistência diminua 2 vezes, porque na verdade o que eu quero é que aumente a corrente sem variar a DDP. Eu vou ter que ter uma segunda situação onde eu tenho um número maior de resistores de 315. Bora para ela? Vamos lá. Segunda situação. Na segunda situação, fera, eu vou ter, reescrevendo o circuito, eu vou ter um de 30, e aí eu vou ter um de 315, outro de 315, outro de 315 e mais um número aqui de resistores de 315 que eu não sei quem é o total. Eu sei que aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 1, 2, 3, mais N resistores colocados em paralelo, fera. Tranquilo? Ele quer saber exatamente qual é esse número N de resistores que eu tenho que colocar aqui em paralelo para que a corrente total no circuito dobre. Ora, fera, nesse trecho aqui em paralelo, quem vai ser a resistência equivalente? A resistência equivalente, como todos os resistores são iguais, vai ser igual a 315 dividido pelos 3 mais N resistores. Então, N mais 3. Lembrando que é esse N que a gente está procurando, fera. E aí, fera, a resistência do circuito agora vai ser quanto? Lá vamos nós. A resistência equivalente do circuito vai ser igual a 30 mais esse valor aqui, fera, 315 dividido por N mais 3. Eu não sei quanto é esse N, vou atrás de saber, mais 30. E essa resistência, fera, eu sei que precisa ser metade da resistência que inicialmente a gente encontrou. Então eu fico, fera, que, olha só, reescrevendo isso aqui, eu tenho que 165 dividido por 2 é igual 30 mais 30 dá 60. Mais 315 dividido por N mais 3. Fera,
a gente pode fazer aqui para eliminar esse denominador 2, multiplicar todo mundo por 2. Ou eu posso simplesmente passar esse 60 subtraindo. Vê só, fera. 165 dividido por 2 dá 82,5. Quando esse 60 passa subtraindo, eu fico com 82,5 menos 60. Então, eu fico com 22,5 é igual a 315 sobre n mais 3. Fera, esse n mais 3 passa multiplicando e esse dos 22,5 passa dividindo. Então, eu fico com n mais 3 é igual a 315 dividido por 22,5. Fera, confere aí. Quando você divide 315 por 22,5, você encontra 14. Então, n mais 3 é igual a 14, logo n vai ser igual a 14 menos 3, n dá igual a 11. Atenção, fera, confira todos esses cálculos aí, mas quando você divide 315 por 22,5, você encontra 14. Como aqui tem 3 somando, ele passa subtraindo, 14 menos 3 dá igual a 11. A alternativa correta, B de boazinha. Questãozinha legal, fera, dividida em 2 passos, cálculozinho que necessitava compreensão para poder fazer a substituição e tinha que ter atenção na hora das operações. Uma questão em nível de segunda fase, uma questão para curso de engenharia, uma questão que tinha um pouco mais de cálculo, tá certo, fera? Mas sem problema, faz aqui o varalzinho, ó, faz o varal tranquilo, muito simples, muito fácil de resolver. Vamos juntos, fera. Este é seu ano.